para que a gente consiga entender qual deve ser o nosso posicionamento, né? Nós como cristãos e pessoas que querem ser bem-sucedidas, que querem alcançar, querem romper, né? A gente vai começar a nossa palavra aqui em Ezequiel 1. Eu vou ler esse texto base, depois vou dar uma pincelada em alguns outros textos, se quiser anota, para depois dar uma estudada, importante. Vamos lá, Ezequiel 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, inicialmente, eu quero entender o seguinte: na vida, a única certeza que nós temos é que tudo vai mudar. Nada é estático. O único que é imutável é Deus. Mas quando Jesus falou, olha, vai ter aflição, tem de bom ânimo, porque vai ter alegria, mas vai ter aflição. As coisas mudam, né? E quando a gente vai ler e aprender, estudar sobre a vida de algumas figuras bíblicas, né? A gente vai ter alguns recursos, sejam textos históricos, né, apócrifos, ou mesmo a textos bíblicos, que é a nossa base de fé, né? E sobre Ezequiel, eu fui tentar entender um pouco sobre a vida de Ezequiel. Tem algumas figuras que falam muito pouco, mas sobre Ezequiel nós temos algumas informações. Dentre elas, ele era do período que veio após Jeremias, né? Existe um conhecimento que quando Ezequiel nasceu, Jeremias já profetizava há 4 anos. A Bíblia vai nos trazer aqui uma informação valiosíssima. No texto 3 vai falar assim: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Então a gente sabe que o pai de Ezequiel era sacerdote, né? Era um sacerdote. E quem eram os sacerdotes naquela época? Para ser sacerdote naquela época, obrigatoriamente você tinha que ser da tribo de Levi. E também você tinha que ser do tronco de Arão. Então aqui a gente estava falando de um homem que veio de uma descendência sacerdotal. E não bastava ser da tribo de Levi, no tronco de Arão, mas para ser sacerdote você também tinha que ter um corpo perfeito, né? E a Bíblia vai então mostrar que Ezequiel, ele nasceu para ser sacerdote. Por quê? Ele era da tribo de Levi e do tronco de Arão. Então quem era filho de sacerdote já crescia sabendo, vou ser sacerdote. Então Ezequiel já sabia que ia ser sacerdote. E é interessante que naquela época, o sacerdote ele era ungido com 25 anos. Com 25 anos você era ungido, mas você não era sacerdote ainda, você era ungido a sacerdote. Mas existiam 5 anos de preparação. Porque o sacerdote não bastava ele ser ungido, ele tinha que ter um grande conhecimento. Ele tinha conhecimento veterinário, porque tinha que avaliar, né, a oferta ao animal. Ele tinha que ter conhecimento de agronomia, para avaliar os cereais. Ele tinha que ter conhecimento da lei, porque em muitos casos o sacerdote que julgava. Ele julgava no caso de alguém matar, porque naquela época era olho por olho, dente por dente, né? Mas às vezes alguém matava por um acidente de trabalho, então era o sacerdote que julgava. Ele tinha muitas das vezes que julgar um adultério. Então o sacerdote tinha que ter um amplo conhecimento. Não bastava ser só ungido, ele tinha que ter o conhecimento, né? Assim somos nós, que às vezes a gente nasceu para fazer alguma coisa, só que a gente esquece da preparação. E a gente tem que entender que a unção não anula a preparação. Você pode ter ungido, Deus pode te abençoar, Deus pode te falar, olha, eu sonhei isso para você, mas se você não entender que você precisa se preparar, você não alcança onde Deus quer que você alcance. Você fica limitado ao querer de Deus, porque Deus quer
mas você não se prepara. Deus quer, mas você não se qualifica. Você vai abrir um negócio, você vai ter uma empresa, você tem que entender que você tem que ser o melhor naquilo. Você tem que colar com os melhores. Quem é o melhor no meu segmento? Essa tem que ser a minha referência. O que ele faz? Eu tenho que aprender o que ele faz, eu tenho que fazer igual, eu tenho que copiar. Tem que ser bom, tão bom quanto. Porque senão você fica aquém da sua vontade, você fica apenas sonhando. E aí, voltando aqui para Ezequias, ele nasceu para ser sacerdote. Mas olha o que o texto vai nos falar. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, ali abriram os céus e eu tive visões de Deus. E embaixo vai falar no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E aí eu preciso entender o que o texto está falando. Quando ele fala no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, ele está dizendo o seguinte: olha, eu já estou aqui há 5 anos, porque eu vim junto com o rei Joaquim. Ele foi na segunda remessa. A primeira remessa foi Daniel, Mesaque, Daniel, foi essa galera. Ele foi a segunda. Então ele está falando assim: olha, eu já estou há 5 anos aqui. Nesse momento eu estou à beira do rio. Né? E quando a Bíblia vai falar aqui, acontecendo no 30º ano, está se referindo a ele. Ele estava fazendo 30 anos. Então, interessante que o sacerdote, ele era ungido aos 25. E é linda a unção do sacerdote. Né? Porque a unção do sacerdote era a seguinte: você pegava o sangue do cordeiro sacrificado, passava na ponta da orelha direita, na ponta do dedão direito e na ponta do pé direito. Né? Porque tudo tem significado. No lado direito é o lado da bênção. E quando ele falava que ungida, depois vinha com azeite, tá? Na orelha, também na ponta do pé, na ponta da mão. Por quê? Os ouvidos tinham que ser ungidos, porque o sacerdote, ele era ouvido do povo. Então ele tinha que saber filtrar. Assim somos nós temos que saber filtrar o que nós ouvimos. O que é interessante para a gente absorver. Também era ungido o dedão da mão, porque ele tocava em coisas que a gente às vezes não pode tocar naquele período, dentro do templo, né? A Arca da Aliança, tudo aquilo, só podia tocar uma pessoa ungida, senão morria. E ele também era ungido do pé, porque ele pisava no lugar santo do santo, e para estar na presença de Deus, né, tem que existir essa noção também. Então, o que acontece? O que ele está falando aqui? Eu estou fazendo 30 anos, estou na beira do rio amassando barro. Ou seja, aquele momento, aquela idade, era uma idade que era para ele estar começando o ofício de sacerdote. Era para ter sido ungido com 25 e com 30 ele começar a ser sacerdote. Mas ele está falando: olha, no tempo que era para eu começar o meu ofício de sacerdote, eu estou na beira do rio amassando barro. Muitas das vezes, eu estou falando para a gente que muitas das vezes olha aqui no retrovisor da vida e pensa: eu ainda estou amassando barro, mas era para eu estar em outra posição na minha vida. Nesse momento eu estou amassando barro, mas era para eu estar em um outro patamar. Olha, Deus sonhou coisas grandes para mim, meu ministério era para estar voando, eu ainda estou amassando barro. Então, assim, isso acontece conosco nos dias de hoje. Dentro do empreendedorismo é a mesma coisa. Você vê às vezes gente que não tem o que você tem e está vivendo coisas que você não está vivendo. E você fala: Senhor, mas o que está acontecendo? Porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, tem gente que está voando e não tem o que eu tenho. Eu ainda estou amassando barro. Isso acontece para nós. Mas eu tenho uma boa notícia também. Olha o que a palavra de Deus diz. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que eu estava no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. E se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Eu tenho convicção
nós que estamos buscando a Deus, podemos estar amassando barro agora, mas os céus vão se abrir. Amém. Amém. Deus vai romper, Deus vai se apresentar e os céus vão se abrir. Então assim, o que Deus estava falando para Ezequiel? Olha, você não está no templo, o templo acabou, você não está exercendo o que eu sonhei para você, mas a minha presença te alcança. Amém. Eu estou vendo você amassar barro, não para, porque às vezes a gente desanima, a gente fala, poxa, eu não estou conseguindo romper, eu estou aquém do que Deus sonhou para a minha vida, estou aquém do que eu sonhei, do que eu me planejei. Mas entenda que Deus tem céu aberto para a gente. As coisas vão acontecer, e é de repente. Ezequiel não estava esperando. De repente o céu se abriu. Então de repente o céu vai se abrir sobre nossas vidas. Eu tenho essa convicção. Você tem que ter, não importa o momento que você esteja passando, você esteja vivendo, você tem que ter essa convicção. E interessante que enquanto teve cativos que foram para o templo, teve cativos que foram para o barro, que foi o caso dele. Por quê? Ali não tinha a função dele. Ali não tinha como queimar incenso, então foi para o barro. Então ele estava aquém do que ele ensinou. Ele não podia mais ser sacerdote, mas Deus estava falando, vai ser profeta. Eu vou fazer as coisas acontecerem na sua vida também. Você não vai ficar queimando barro, passando barro o tempo todo, né? E fala assim, ó. Essa situação toda, só para a gente entender aqui na cronologia, a gente está falando aproximadamente 606, tá? Até 606 que teve essa invasão pela Babilônia, né? E que foi no caso, nessa ocasião especificamente, foi da segunda leva, né, dos cativos. Então a gente tem que entender o seguinte: a unção não anula a preparação. A gente precisa se preparar. E aí a gente vai pensar, mas como é que eu vou me preparar? Vamos chegar lá, como a gente vai me preparar? Antes disso, ó, Jeremias 29:4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os cativeiros, a todos do cativeiro, também nesse período, os quais eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. A Bíblia está dizendo que Deus que fez transportar. Então ele está falando o seguinte: o cenário é o seguinte, a gente está no nosso povo, tem um tempo, tem tudo, mas Deus fez aquele povo se transportar para uma terra estranha para ser escravizado. Deus fez transportar, porque tem situações na nossa vida, tem desertos na nossa vida que a gente vai com os nossos próprios pés. São atitudes erradas, são colheitas de atitudes erradas que a gente faz. Agora, tem situações que são circunstâncias da vida. Jesus falou, vai ter aflição, tem de bom ânimo, vai estar firme. Agora, tem situações que Deus nos leva. Só que quem vai falar? Olha o que Jeremias falou para aquele povo. Chegando lá, o que eles vão fazer? Edificar casas, e habitai-as, plantar jardins, e comer o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas e maridos, para que tenham filhos e filhas e multiplicáveis, e ali não os diminuís. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz vos terá paz, na sua paz vos terá paz. O que está acontecendo aqui? Deus está falando assim, olha, eu vou te mandar para o cativeiro, você vai sair da tua terra, você não vai ter mais tempo, você agora vai ser escravo. Só que é o seguinte, chegando lá, abençoa aquele lugar, continue vivendo, tenha filho, se dê em casamento, prospere naquele lugar. Sabe por quê? A gente fica pensando assim, Senhor, eu não sonhei isso, mas as circunstâncias da vida me trouxeram para esse momento. O que está acontecendo? Você pode, eu estudei para ter tal graduação, para estar em qual tal posição, eu estou na posição de quem não fez nada disso. Esse é o meu momento, e aí? O que Deus está falando? Seja grato. Nesse momento, abençoe isso que você tem. É pouco, está aquém do que você quer? Seja uma bênção. Você é funcionário? Seja o melhor funcionário. Então é o seguinte, você está aquém do que você gostaria, mas ainda assim seja uma bênção naquele lugar. Amém. Faça a diferença. Por quê? Porque tem a volta. Essa é a ida do cativeiro, mas tem a volta. A gente tem que entender o que Deus está falando nesse momento com a gente.
Por que Deus quer que a gente esteja vivendo uma situação que às vezes a gente não sonhou? Às vezes você não fez nada para ir para essa situação. Mas Deus te levou lá e tem um porquê. Tem uma preparação, tem um conhecimento. Ele quer te dar algo que você não tem. Então se a gente tem esse entendimento, a gente passa melhor por isso. A gente passa muito melhor por isso. E eu ia falar assim, ó. E aí eu queria falar exatamente sobre alguns princípios, né? Porque eu posso vir aqui falar, te motivar, olha, Deus vai fazer, mas na prática, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? Porque a gente tem que entender que Deus trabalha no campo do impossível. No campo do possível é você, sou eu. Você tem que ter a preparação do sacerdote. Para ser sacerdote não bastava ter a unção, tinha que ter a preparação. Você precisa se preparar. Você tem que ser o melhor no que você faz. Não pode ser. E aí, para ser o melhor, tem alguns segredos. Por exemplo, Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A gente tem que entender o princípio, que vem primeiro o céu. No princípio, primeiro Deus criou o céu, depois a terra. O céu em primeiro lugar. Se a gente entender que quando a gente busca Deus com verdadeira, com verdade, né? Não só de adoração, mas de atitude de vida, tudo é acrescentado. Tudo vai vir automaticamente. Sabe, a gente não está entendendo por que não acontece. Talvez a gente precise ser mais crente. Talvez a gente precisa estar buscando mais, ter mais relacionamento com Ele. E as coisas vão acontecer. Deus vai acrescentar o que está faltando. A gente precisa entender o seguinte: tem gente que não tem nem permissão de prosperar. Mas como assim? Deus tem prosperidade? Tem. Ele tem prosperidade para todo mundo. Se você for um bom crente, bom cristão, ele tem prosperidade na sua vida. Mas financeiramente, tem gente que não tem permissão. Por quê? Deus vai falar que mal somos nós, bom é Ele. Vocês que são mal, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Dirá Deus que é bom. Vamos pensar, gente, aqui. Se você tem um filho drogado, você dá dinheiro para ele? Você não dá dinheiro para ele, por quê? Vai ser para perdição. Se tem um filho com um vício, você dá dinheiro para ele? Não dá. Assim é Deus. Tem gente que não pode. Tem gente que Deus fala, olha, se eu te der isso, vai ser a tua destruição. Tá, mas como é que eu mudo isso? Deus tem que fazer uma autoanálise. Se Deus te desse hoje a prosperidade que você tanto busca, você seria mais crente ou menos crente? Se Deus te desse aquele carro que você sonhou, você pegaria aquele carro e faria o quê? Ia usar no reino de Deus ou ia para bagunça? Se Deus tivesse retorno financeiro, esse dinheiro seria o quê? Para você investir no reino, para você abençoar, para você investir no íntimo do Senhor, para você cuidar dos órfãos, das viúvas. Ou esse dinheiro seria para você se sentir superior e gastar com coisas do mundo que não vão te fazer mais ser mais crente. Tá, tudo bem, mas se eu entendo que eu tenho que usar o dinheiro, o recurso, de uma forma bacana, para que Deus possa me prosperar, como é que eu consigo fazer essa mudança de vida? Tendo relacionamento com Deus. A Bíblia vai dizer assim: se estiver em mim, se estiver em vós, tudo que pedires será feito. Essa é a condição sine qua non. Para você pedir e ter tudo concedido, você tem que ter uma relação intracelular. Você e Deus tem que ser um só. Por quê? Quando você é um com Deus, você começa a ter as características de Deus. E aí, a Bíblia vai dizer que você vai começar a produzir os frutos do Espírito. Quando você tem um fruto produzido na tua vida, pode vir mais recursos, que esses recursos vão ser investidos no reino. Vai ser investido na sua família, vai ser uma bênção. E é o que Deus quer pra gente. Porque você vai estar vivendo no Espírito. Quando você vive no Espírito verdadeiramente, a carne não tem poder sobre. Você tem predominância às coisas de Deus, porque você é um com Ele. E tem um detalhe, você não se frustra, porque os seus sonhos vão ser os sonhos de Deus.
Porque às vezes a gente está sonhando que Deus não sonhou para a gente. Às vezes a gente está vivendo uma vida de busca atrás de algo que Deus não sonhou para a gente. E aí Deus está falando o tempo todo, te botando a roda de volta. Meu filho, não sonhei isso para você. Você não sabe o que vai acontecer, porque eu sei de todas as coisas. Eu sou onisciente, sou onisciente, sou onipotente. Eu sei que esse caminho vai te levar à ruína. E eu quero coisas boas a seu respeito. Eu sonhei coisas boas a seu respeito. É o que Deus fala para a gente. Então a gente tem que entender a relação que a gente tem com o dinheiro. Se a gente alcançar, como é que vai ser essa relação? Eu vou ser mais crente, porque vou ter formas de investir no reino, ou se eu vou me perder. Porque se for para se perder, Deus não autoriza. E para isso não se perder, a gente tem que estar conectado com Deus. Profundamente. Quanto mais estamos conectados com Deus profundamente, mais nós temos permissão de prosperar. Entende? E Salomão falava o seguinte, que o dinheiro, ele é neutro. Ele atende a tudo. Né? E o dinheiro, você tem que entender que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. Então a gente tem o dinheiro, ele existe para a gente colocar ele no lugar dele. O dinheiro é ferramenta, ele atende a tudo. Então a gente tem que entender de que forma a gente lida com isso. Se o dinheiro é uma bênção para a gente de fato, ou se é uma maldição. Se for uma bênção, estamos aptos a prosperar. E para ser uma bênção, nós temos que estar conectados profundamente com Deus. Terceiro tópico aqui, ó. Busque conhecimento sobre o que você faz. Você vai entender que para ser sacerdote existia um tempo de preparação. Você precisa buscar esse conhecimento. Você tem que se relacionar com o que é o melhor da tua área. Um tempo atrás agora, eu tenho uma área, eu tenho um criador de animais, né, de aves, e um tempo atrás agora eu vou criar cavalo campolina. Os meus melhores amigos é o presidente da raça do Brasil e o cara que fez a Bíblia do campolina. São pessoas que eu converso assim diariamente. Com quem eu tenho que me relacionar é com quem já chegou. Não adianta você se relacionar com quem não chegou, porque ele não quer que você chegue. São os ladrões de sonhos. Se você chega para alguém que não construiu nada e fala, olha, eu estou com esse projeto aqui, já falo para você, sabe o quê? Você não vai conseguir. O cego que estava na beira do caminho, Bartimeu, filho de Timeu, e estava clamando, ele estava no lugar do milagre. Nós temos que estar no lugar do milagre. Ele estava clamando, e clamar quem resolve. Ele estava clamando a Jesus. As pessoas falavam para ele, cala sua boca, ele não vai te ouvir. O sonho é seu, você não queira que o outro sonhe com você. O seu sonho, ele tem que estar compartilhado com quem vai fazer realizar. Então você tem que entender que você deve sim compartilhar o seu sonho, mas alguém possa realizar. E se você compartilhar o seu sonho com quem não realizou nada, vai roubar os seus sonhos. Você também não vai chegar. Então a gente tem que entender com quem se relaciona. A Bíblia vai nos falar de alianças. Alianças poderosas. Davi só é rei porque tinha uma aliança profunda com Jonas, que o livrou de várias vezes. Se ele não tivesse aliança com Jonas, ele não seria rei, teria sido morto antes. Com quem se relaciona? Quais são os seus amigos? Os seus amigos falam o que para você? Quais são as conversas? Você é mais crente perto deles? Seus amigos conquistaram o quê? Eles são melhores do que você em alguma área, para você ter proximidade? Tem que ser. Que a amizade âncora que rouba sonho não adianta. Os nossos negócios, nós temos sonhos, nós temos projetos, temos que conquistar com quem já chegou. Temos que estar juntos com quem já chegou. Essas pessoas têm algo sim a acrescentar na sua vida. É esse relacionamento que faz acontecer. De repente você tem uma ideia, mas o cara tem o dinheiro. E aí então chega lá. Mas a sua ideia boa, do lado de quem não tem nada, vai subir, vai desaparecer, você vai desistir.
Então você tem que entender que dentro do empreendedorismo em geral, você tem que se relacionar com quem já chegou, com quem tem alvo. Na igreja é a mesma coisa. Você tem que colar com quem é mais crente do que você. Na vida secular, os seus amigos têm que ser mais crentes do que você. É essa relação que Deus quer para a nossa vida. Essa relação que nos faz acontecer. E aí eu lembro de Neemias. Neemias, ele andava com o rei Artaxerxes, né? E aí ele ficou desesperado, porque descobriu que a cidade estava pegando fogo. Primeira coisa que ele fez, orou, pediu direcionamento a Deus. Depois ele fez o quê? Compartilhou o sonho dele com o rei, porque o rei podia resolver, ele não podia. E ele teve estratégia, a gente tem que ter estratégia nos nossos negócios. Foi pedindo aos pouquinhos, chegou com semblante triste, ele nunca estava triste, ele era um bom funcionário. Então se não fosse bom funcionário, ele não conseguia. Estava sem sorridente, tanto é que quando ele chegou triste, o rei, ué, você está doente? O que está acontecendo? Você está semblante? Aí ele falou assim, olha, aí a estratégia dele foi comoveu. Olha a cidade, meus pais, pegou fogo. Aí pediu o quê? Permissão para ir. Ele deu permissão para ir. Olha, já que você deu permissão para ir, eu preciso de madeira. Aí deu madeira. Eu preciso de mão de obra. Deu mão de obra. Olha, agora eu preciso do seu para poder chegar lá. Ele deu. Eu ajudei esse cara até aqui, como é que eu não vou terminar? Ele teve estratégia. Isso aí. Só que antes disso ele fez o quê? Orou ao Senhor. Ele jejuou também. A Bíblia vai falar sobre isso. Ele botou Deus no centro e a partir dali ele teve uma estratégia para alcançar os sonhos dele. E assim ele conseguiu. Nos nossos negócios, nós precisamos ter estratégias. E a estratégia vem quando nós botamos Deus no centro. Nós jejuamos, nós falamos com Deus, pedimos visão, pedimos ele para ir à frente, e aí ele vai compartilhar o quê? O sonho com quem resolvia. Não compartilhe o seu sonho com quem vai roubar. É só com quem resolve. Senão é perda de tempo e você vai ficar amassando a barro. Em vez de estar no altar, no templo, queimando incenso na presença de Deus, você vai estar amassando barro. E às vezes é uma assa barra, a gente vai com os nossos próprios pés. A Agar, a serva de Abraão, ela passou por 2 desertos. Um que ela tinha que passar, que foi o segundo. O primeiro ela foi com os próprios pés. Ela teve que voltar, humilhado. Então tem deserto que a gente vai sozinho. Não é o inimigo, é com os próprios pés. Entende? Vamos lá. Para finalizar, que está acabando. Creia que Deus ainda realiza sonhos. Eu posso entender que eu preciso ter estratégia. Eu posso entender que Deus tem que estar no centro. Eu posso entender que eu tenho que abrir mão de amizades que não vão me levar adiante, né? Abraão teve um momento que ele se despediu do sobrinho dele. Naquele momento ele era uma âncora. Ele não fazia parte dos planos de Deus, que Deus tinha com Abraão. Tem momentos que você vai ter que abrir mão de pessoas que você ama, que você gosta, mas que elas não fazem parte do que Deus sonhou para vocês. E ao mesmo momento que a gente vai dando as costas para algumas pessoas, algumas outras Deus vai colocando. E você entender que não dá para chegar, às vezes, onde você quer chegar, arrastando alguém. A gente tem que entender o que Deus quer para a gente. A gente tem que ter essa relação com Deus, para que Deus mostre o que Deus quer para a gente. Abraão diz que ele quer abrir mão. E a Bíblia vai dizer assim, ó, em Salmo 126. Quando o Senhor trouxe, 126:1, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Olha isso, coisa linda. Então, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios. Desculpa, aí. Acabei de voltar, né? Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Meu irmão, entenda o seguinte: haverá um tempo que você é mais crente do que nunca, você se rodeando de pessoas certas, né? Você tendo estratégias,
você não botando Deus no centro, você sendo mais crente do que nunca. Haverá um tempo que você vai sair da beira do rio, que você vai romper, e tu vai chegar no local onde Deus sonhou para vocês. E é interessante que a Bíblia vai dizer assim, ó, então se dizia entre os gentios, estavam observando, grandes coisas fez o Senhor a este. Quem viu você amassar barro, vai ter que ver a glória de Deus na tua vida. Amém. Quem viu você amassar barro, vai ter que ver o que Deus fez na sua vida. Amém. E a Bíblia vai dizer que a alegria vai ser tamanha, que você, a pouco vai se encher de riso, você não vai nem rir, o rir vai vir sozinho. É aquela coisa que vem que você não tem controle. É uma alegria tremenda. Porque estarmos no centro da vontade de Deus, vivendo o que Deus sonhou para a gente, é um local de alegria. Tem que ser o nosso alvo. Tem que ser o nosso alvo. E finalizando, grandes coisas fez o Senhor para nós, pelas quais estamos alegres. Trazei outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como os correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus irmãos. Então, meu irmão, a gente tem que entender que Deus tem para a gente muita prosperidade. Amém. Essa alegria que o texto está falando é o que Deus sonhou para a gente. É o que a gente quer. Ele quer que a gente viva isso de verdade. Que a gente passe por todas as adversidades que a gente tem que passar para a gente se tornar o homem que Ele sonhou para que a gente se torne. Né? Para que a gente consiga viver esse alvo. Né? Que a gente possa, seja em meio de luta, de aflição, de choro. No momento que a gente vai passar, a gente passa. E a gente tem esse alvo. Das pessoas ao redor olhar para a gente e ver Deus é com ele. Olha que Deus fez na vida desse homem. Olha o que ele está vivendo. Olha o que está acontecendo com ele. Esse é o momento de alegria que Deus quer na nossa vida. Amém? Amém. Amém. Pode vir para falar. Eu imensamente feliz. Uma palavra que é genuína. E você viu que nada foi fora da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. E eu vou ser muito sincero. Quantas vezes você